Você está ouvindo agora o Movecast. Aumente o volume e vem com a gente. Boa tarde, boa noite, eu sou o Kennedy e por uma sílaba eu não sou pastor e autor de livro. Meu Deus do céu. O meu nome é Davi e a hermenêutica pentecostal tem uma contribuição muito maior do que você pensa. O meu nome é Lucas e sem uma boa hermenêutica ninguém entenderá o Senhor. Eu sou o Kenner Terra e o pentecostalismo dominará o mundo. Epa. Meu Deus. Bom, pessoal, a gente começa mais um Movecast e para esse nosso Movecast, né, como de praxe, que eu tenho falado, a gente tem um convidado, sim, extremamente excelente, né, um convidado aí que a gente está muito feliz de poder conversar e eu costumo falar, né, e eu costumo pensar que o podcast, na verdade, ele é só uma desculpa para a gente falar com as pessoas que a gente realmente deseja conversar. Então, é uma alegria a gente ter o pastor Kenner Terra com a gente, né? A gente vai pedir um pouco pro pastor Kenner Terra se apresentar um pouco, falar sobre si, mas já de antemão ali, a gente já quer agradecer o pastor Kenner Terra, né? Ou Kenner Terra, como, né, deve ser chamado. E é um prazer, pastor, ter o senhor aí com a gente, é um prazer o senhor ter aceitado o convite para conversar aí com a gente aí, e é um desejo do nosso coração aí poder sentar mesmo um pouco com o senhor e poder compartilhar um pouco aí da palavra de Deus. O prazer é meu, eu agradeço aí o convite para termos um papo sobre esse assunto que já há algum tempo tem me incomodado e produzido em mim uma série de reflexões, não só em mim, né, mas eu acho que hoje é o tema da vez. As pessoas querem discutir esse assunto, querem falar sobre pentecostalismo, é uma das áreas que me preocupa. A minha formação é em Bíblia, e por conta da formação em Bíblia e da minha história no mundo pentecostal, eu acabei aí entrando nessa seara da hermenêutica pentecostal. Se o pentecostalismo é a bola da vez, a hermenêutica pentecostal me parece ser a imediata bola da vez, assim, né? Porque nos Estados Unidos o tema já vem recebendo uma série de reflexões, encontros, livros. Para vocês terem ideia, a revista Pneuma, né, que é a revista oficial lá da Sociedade para os Estudos Pentecostais, fundada pelo grande William Menzies, né, e outros, tem alguns números só sobre hermenêutica pentecostal, isso da década de 90, 80, né? E no Brasil, há pouco, esse assunto aterrissou por aqui, muita gente discutindo a respeito, muita gente falando bobagem sobre o tema, sim, fazendo ataques gratuitos, né? Gostei muito da revista Obreiro, né? Se não me engano, é assim mesmo que o pessoal lá do CPD chama. Uhum. Vou até pegar ela aqui, peraí. Isso aí, a revista Obreiro aprovado, o último número foi sobre hermenêutica pentecostal, então é sempre bom falar sobre isso, eu gosto desse tema e acredito que seja o futuro da leitura bíblica, da tradição evangélica brasileira, esse assunto, né? Bom, eu sou o Kenner Terra, eu falo com vocês aqui de Vila Velha. Vila Velha é uma cidade coladinha de Vitória, Vitória é a nossa capital, uma ponte nos separa, né? Uma ponte separa Vila Velha de Vitória. Eu sou casado com a Marileia, tenho 2 filhos, a Beatriz, de 9 anos, e o Roger, de 6 anos. Sou professor na Faculdade Unida de Vitória. Na graduação, trabalho com as áreas bíblicas e no mestrado em Ciências das Religiões, sou responsável pelas disciplinas vinculadas a linguagens da religião. Nosso curso, graças a Deus, aprovou este ano o doutorado.
Então, você que está nos escutando aí, e vocês estão aqui com a gente na sala. Já tem desconto, já tem um desconto, que eu não sou eu que dou. Pelo menos não perde, pastor, a gente não perde. Não, eu não garanto desconto, mas orarei por ele. Não, pastor, mas até o pessoal aqui chegando no doutorado, esse desconto já acabou já. Já acabou. Não, faz isso não. Mas tem um mestrado antes, tem um mestrado também em Ciências das Religiões. Eu sou formado em Teologia, estudei um tempo da minha vida no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, o famoso IBAD, do João Colenda. Fui aluno do João Colenda, fui aluno da Doris, fui aluno dessas duas grandes personagens, né, dessas duas personalidades da formação teológica brasileira, formação teológica pentecostal brasileira. Depois mudei e terminei a minha graduação no Seminário Batista do Sul. Fiz o mestrado em Ciências da Religião na UMESP, onde também fiz o meu doutorado em Ciências da Religião, orientado pelo professor Paulo Nogueira, que é uma das grandes personalidades, né, um dos maiores pesquisadores em literatura apocalíptica. Estudei Bíblia, minha formação, então, no mestrado e no doutorado é em Bíblia, especificamente a literatura do Segundo Templo e o Novo Testamento, né? No mestrado, o meu mestrado transformou-se num livro que você pode comprar, está na 3ª edição, lá na editora Recriar, Os Anjos que Caíram do Céu, que é exatamente uma pesquisa sobre essa tradição apocalíptica e o Novo Testamento, e o doutorado também saiu como livro, que é o Apocalipse de João, Caos Cosmos e o Contradiscurso Apocalíptico. Então, essa foi a minha caminhada. Aí talvez você me pergunte, e como assim? Da onde veio essa coisa do pentecostalismo, hermenêutica pentecostal? Eu sou um pastor batista, sou pastor aqui na Igreja Batista em Praia do Canto. Eu ia perguntar isso, como é que um pastor batista... Eu vou explicar. Eu sou um pastor batista com pentecostalidade, é um pastor batista pentecostal, porque eu me converti na Assembleia de Deus, a minha família é da Assembleia de Deus, a minha esposa é filha de pastor e neta de pastor assembleiano. Os meus pais, o meu pai é presbítero da Assembleia de Deus, a minha mãe é tesoureira na Assembleia de Deus há muitos anos. Eu me converti na Assembleia de Deus, né? E transicionei na época da Assembleia de Deus para o mundo batista, mas a minha espiritualidade, a minha teologia são pentecostais, né? Tanto a espiritualidade quanto a teologia, eu entendo que estão aí enraizadas na espiritualidade, como diz aí o Steve Land, né? Na espiritualidade pentecostal. Por isso me considero um pastor batista pentecostal ou um pentecostal batista. É tanto que na comunidade aqui onde eu caminho, contribuindo no ministério pastoral, os membros e os colegas do ministério me recebem, me interpretam como pentecostal. É tanto que este ano o tema da nossa, do ano da igreja é nós cheios do Espírito, né? Você percebe aí a influência pentecostal. Ô pastor, e como... né, você falou agora sobre, né, deles poder receber você aí e tal, sendo um pastor batista, tendo uma tradição batista, né, querendo ou não, a Assembleia de Deus, ela tem esse contexto batista também no seu início, mas como é pastorear uma igreja batista e como, se você já teve, assim, às vezes alguém já falou com você, como é que você é batista e é pentecostal e tá numa igreja batista, tá lugar errado. Já teve esse comentário, já vivenciou isso? Como é que é esse recebimento? Assim, eu tomo como modelo o Irvan, né? O Harold Irvan, que foi um grande pesquisador sobre hermenêutica pentecostal, influenciou o William Menzies, o Strauss, e toda essa galera, e ele era um batista, né? Batista com perspectiva pentecostal. O próprio J.K. Smith, que é um reformado, e ele, né, se trata como pentecostal. Eu me reconheço muito no J.K. Smith, e por isso tenho lido tanto nesses últimos anos. E aqui na minha comunidade nunca tive problemas, pelo contrário, né, os batistas gostam dessa espiritualidade pentecostal. Agora, é claro que eu me porto, eu estou numa instituição batista, e os batistas, dificilmente hoje você encontra um batista sensacionista. Sim. Entende? Dificilmente. Eu já preguei sobre já falei sobre
carismas na nossa igreja e tal. Eu não sou o pastor da igreja, né? Eu não sou o pastor titular da igreja. Eu sou um pastor auxiliar da igreja, né? O pastor presidente é o pastor Uziel. Em 2017, eu deixei a liderança de uma igreja, eu era o pastor dessa igreja, por conta do meu tempo. Eu tenho 40 horas na Faculdade Unida, eu viajo muito para lá e para cá, participando de eventos e tal. Então eu deixei a liderança e fui para essa igreja como pastor auxiliar. E auxilio muita gente, estou aí discutindo, transito em várias igrejas, especialmente em Assembleias de Deus. Sim. Eu vou muito a igrejas, eu vou muito na Assembleia de Deus em vários lugares aqui, né? Então assim, eu sou um pastor batista, um pastor batista pentecostal com espiritualidade pentecostal. A minha entrada nas pesquisas sobre pentecostalismo aconteceu a partir do mundo batista e não pela tradição pentecostal. E vou explicar por quê. Isso aqui aponta para um problema que nós vamos conversar sobre isso hoje. Quando eu estava assembleiano, e no seminário assembleiano, eu flertava, como os demais alunos e muitos outros que queriam estudar teologia, com as perspectivas teológicas tradicionais e reformadas. Sim. Porque na minha cabeça, o que era fazer teologia séria? Era fazer teologia reformada. É tanto que eu nem sabia da existência na época do Stronsdale, do Gordon Fee. Sabia mais ou menos, mas o Gordon Fee não conhecia tanto. Nem sabia que existia o Amos Young. Sim. Nem sabia que existia o Kenneth Archer. Quer dizer, o Karkine. Quer dizer, eu nem sabia que esse pessoal existia. Quando que eu descobri? Quando eu migrei da Assembleia e entrei na academia lá na UMESP, que é uma instituição metodista. Isso é um sinal, quer dizer, esses seminários pentecostais, né, esses espaços de formação acadêmica pentecostal, qual é a teologia que realmente tem movimentado, né, tem sido apresentada? Eu percebi que a leitura bíblica, a proposta hermenêutica, eu nem sabia que existia hermenêutica pentecostal. Então, assim, depois que eu comecei o doutorado, e já no mestrado, eu me deparei com um conceito muito importante nas pesquisas bíblicas e para a compreensão dos cristianismos das origens e o próprio judaísmo do Segundo Templo, o conceito de experiência religiosa. E aponta para uma realidade judaica e cristã eivada das experiências sobrenaturais e carismáticas. Quer dizer, aquela leitura racionalista, mesmo na academia, vem sendo denunciada e criticada porque esconde, né, esse ethos judaico-cristão que tem a presença aí das experiências místicas, o misticismo judaico, que alimenta experiências de visão, sonhos, revelação, glossolalia. Quer dizer, quando eu me deparei com isso, falei, opa, peraí, então o mundo judaico-cristão é mais pentecostal do que eu compreendia. Então, olha só, a academia me levou de volta para as questões pentecostais. Na verdade... E não o contrário. Exatamente. E na verdade, esse seu comentário eu acho muito interessante, porque a gente até comentou em alguns outros podcasts, acho que a gente comentou um pouco com o pastor Clayton, falando exatamente sobre essa questão do redescobrimento do pentecostalismo, né? Porque, assim, você disse que como todo jovem ali, aspirante à teologia ali, quando tá, seja no seminário, seja no curso teológico, enfim, quando tá querendo aprender sobre teologia, sempre flerta ali com um pouco da teologia reformada, até porque, eu não sei o senhor, mas quando eu comecei a me interessar por teologia e a querer estudar teologia, eu também não tinha nenhuma referência sobre teologia pentecostal. O que eu pensava que era teologia pentecostal? Era aquilo que, poxa, eu aprendia na escola bíblica dominical, aquilo que às vezes eu ouvia alguém, né? Porque é exatamente isso. A gente não tem, assim, até alguns anos atrás, pelo menos no Brasil, né, contexto brasileiro, essa diferenciação do que era o pentecostalismo, né? A gente até conversou com o pastor Clayton e ele especificou um pouco sobre essas ondas do pentecostalismo e tudo mais. Então,
muita gente tem essas referências do que é ser o pentecostal, ou sobre a teologia pentecostal, ou até mesmo a hermenêutica pentecostal, baseando-se em teologias que não são pentecostais, né? Que não são clássicas, né? Neopentecostalismo e tudo mais. Então, eu digo assim que, às vezes, parece ser normal muitas pessoas flertarem, às vezes, com alguns pontos da teologia reformada, não que os pontos da teologia reformada sejam errados, até porque é saudável, a gente tem uma leitura de todo um contexto, mas eu digo que durante alguns anos atrás e até agora, está tendo um redescobrimento da teologia pentecostal, e tem muitas pessoas, como disse o senhor, que estão redescobrindo a teologia como o senhor descobriu no passado, redescobrindo agora a teologia pentecostal e se identificando agora mais claramente com o que é o ser pentecostal. Né? Sim, e além disso, né, além do que você está dizendo aí, de uma teologia que realmente seja pentecostal e não neopentecostal, pentecostal clássica, há um problema que me parece mais sério, Sim. que é a utilização dos pressupostos epistemológicos reformados e tradicionais para fazer teologia pentecostal. Pelo seguinte, né? Você olha a hermenêutica. Veja, a hermenêutica, para ser uma hermenêutica pentecostal, ela precisa ter os pressupostos epistemológicos pentecostais, como os reformados têm. Uma teologia pentecostal, porque teologia pentecostal não é só pneumatologia. Teologia pentecostal é o discurso sobre Deus e a fé a partir do horizonte pentecostal, a partir da experiência pentecostal. O J.K. Smith, que a Thomas Nelson acabou de publicar um livro, ou traduzir um livro, né, dele, Pensando em Línguas, ele vai ser ainda mais ousado e vai dizer o seguinte: existem pressupostos imaginário ou cosmovisão na espiritualidade pentecostal que aponta para uma filosofia tipicamente pentecostal. Não só uma teologia tipicamente. Ele até faz questão de diferenciar. Olha, eu não estou nem querendo discutir aqui, ele diz, teologia pentecostal, e sim filosofia pentecostal. Um tipo de discurso epistemológico tipicamente pentecostal. Mas para que seja tipicamente pentecostal, não pode se utilizar das ferramentas, não que sejam ruins, estou falando aqui, é questão de identidade teológica. Não pode se instrumentalizar ou usar acriticamente os pressupostos reformados. O que tem acontecido no Brasil? Muito pentecostal que faz teologia não pentecostal. Não precisa ser pentecostal não garante que a teologia será pentecostal. O que garante que a teologia será pentecostal, o que garante que esse seminário realmente está propondo uma teologia tipicamente pentecostal, é se eles têm suas bases teórico-metodológicas e epistemológicas a espiritualidade e a experiência pentecostal. Esse é um ponto. Segundo, é que para que haja um diálogo mesmo verdadeiro e não uma espécie de cooptação dos reformados, com os reformados, entre os pentecostais, ou numa mesma mesa pentecostais e reformados, o pentecostal tem que ter uma cadeira. Ele não vai ficar sentando no colo do reformado, não, ué. Ele tem que ter uma cadeira. Fala assim, ó, tá aqui, ó. Eu penso teologia e a fé a partir destes pressupostos, dessas metodologias, deste caminho metodológico. Vocês, tá. Aí nós vamos conversar. Aí um pode iluminar o outro. Aí um pode ajudar o outro. Agora, o que tem acontecido no Brasil é o seguinte: os pentecostais se sentem amedrontados pela suposta erudição reformada que aparentemente engole o que os pentecostais fazem e se vendem assim, se entregam e não percebem. Entenderam aqui? Essa historinha besta assim, ó. Ter a experiência do Espírito, né? A vivacidade dos pentecostais e a teologia dos reformados. Isso aqui é de uma bobagem gigantesca, sabe? Se você repete isso, você está me ouvindo aqui, não repita isso mais, não. Porque isso não faz sentido nenhum, por duas razões. Há vivacidade no mundo reformado, como há teologia no mundo pentecostal. Então, quer dizer, e teologia séria. Vou dar um exemplo, citando novamente aqui o Amos Young. O Amos Young, que é um teólogo de origem oriental, e ele é um americano. Esse autor, esse cara, ele é o coordenador
da área de missões do Fuller. Ok? O Karl, que é um finlandês, ele é considerado hoje um dos maiores teólogos sistemáticos do mundo. Uhum. Okay? As universidades da Igreja de Deus em Cristo americanas aí são importantíssimas. Nós temos um monte de doutores, nós temos uma sociedade para os estudos pentecostais. Nós temos jornais acadêmicos só de teologia pentecostal, revista Pneuma, Jornal para os Estudos Pentecostais, Jornal para os Estudos Pentecostais Europeus. Quer dizer, não existe essa história de teologia reformada e fervor pentecostal, não. É uma teologia fervorosa pentecostal, e ponto. E uma teologia séria, uma teologia que está sendo lida no mundo inteiro. O problema é que aqui no Brasil a gente não entende disso, a gente não compreende isso, por uma série de razões. Quando alguém começa a falar em teologia pentecostal e hermenêutica pentecostal, já surgem uns que, para mim, e eu estou falando de fora, tá? Uns falsos pentecostais, que na verdade são reformados e nem sabem, em termos epistemológicos, e começam uma série de ataques sem sentido. Liberais, quer dizer, falar de experiência no Brasil, no espaço pentecostal, virou coisa de liberal. Meu Deus, de onde vem isso? Entendeu aqui? Então, assim, e termino aqui essa minha apresentação, que virou, né, um padre, uma conversa de compadre e rasgação né, e lavação de roupa. De verbo. Quer dizer, e agora eu lancei um livro pela CPAD sobre hermenêutica e experiência e hermenêutica pentecostal, junto com o Davi Meschiati, um livro que gerou uma certa repercussão, não sei se vocês acompanharam, mas por uma razão muito simples, os caras não entenderam. Pentecostal não entendendo o lugar da experiência para pensar sua teologia. Isso aqui é de lascar, entendeu? Então, e até porque a experiência é um ponto-chave dentro da hermenêutica pentecostal, né? Pois é, graças a Deus que vocês, um pouquinho mais jovens do que eu, entenderam isso. Tomara que vocês conduzam isso e não deixem esses pentecostais que estão com suas bases estruturadas em um sistema reformado dominem a teologia dentro da igreja assembleiana e nem nos outros espaços pentecostais. Quem perde com isso? Perde a teologia pentecostal e perde o protestantismo, o mundo evangélico brasileiro. Bom, e aí nós lançamos em 2020 uma obra que tentou exatamente fazer isso, esse diálogo. Gutierrez e eu, Gutierrez Siqueira, que a gente esteve aqui com vocês, e eu, depois de uma viagem, nós estávamos em Gramado, num evento lá com a igreja Assembleia de Deus lá de Gramado, o pastor José Alves, e aí conversamos sobre a repercussão do livro que lançamos pela CPAD, as injustiças, e chegamos à conclusão que precisaríamos publicar um livro que dialogasse as perspectivas diferentes, porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, o Robert Menzies senta com o Kenneth Archer e publicam coisas juntos. E mesmo tendo posições diferentes, né? O Amos Young escreve com autores como Craig Keener, que seria um teólogo pentecostal numa outra perspectiva, um teólogo carismático numa outra perspectiva, mas que discutem o assunto juntos, produzem os autores e os teólogos e pastores com perspectivas diferentes nessas discussões pentecostais, eles sentam na mesma mesa, ninguém fica chamando o outro de herege ou liberal, eles entendem a importância de cada perspectiva e assim realizam eventos juntos, publicam livros juntos, mesmo que discordem. Então, eu e o Gutierrez fizemos isso, né? Produzimos uma obra em que ele escreveu uma quantidade de capítulos, eu escrevi uma outra quantidade, esses capítulos dialogam, indicando os pontos comuns, as diferenças, e no final fizemos um anexo, né? E nesse anexo convidamos 4 teólogos pentecostais com perspectivas diferentes para discutirem também a hermenêutica pentecostal. Olha o time: o Craig Keener, nossa, o Robert Menzies, Deus livre, o Kenneth Archer e o Karl. Quer dizer, o Kenneth Archer e o Karl com uma perspectiva, o Craig Keener e o Robert Menzies
com outra perspectiva. Eles cederam 4 artigos e no anexo desse livro nós temos esse diálogo também. Tipo assim, olha como a ideia seria, olha como o tema deveria ser tratado, né? Nos Estados Unidos nós temos esse diálogo, vamos trazer esse diálogo aqui para o Brasil, e graças a Deus, diferentemente do outro livro, este foi acolhido com um pouquinho mais de justiça, né? Porque foi lançado por uma editora que não é uma editora pentecostal, foi publicado pela Thomas Nelson Brasil, que fez um trabalho também maravilhoso. Eu acho que isso protegeu o livro dos ânimos pseudo-apologéticos de alguns irmãos do mundo pentecostal. Então, eu acho que isso aqui mostra o quanto esse tema é importante, e vocês já perceberam o quanto que esse tema me é caro, né? Claro, não é a única preocupação que eu tenho em termos de pesquisas. Eu também tenho discutido há algum tempo sobre Apocalipse de João, sobre literatura bíblica em geral, sobre linguagens da religião. Já assinei o contrato, pelo menos, mas tem que terminar, né? Tomara que o pessoal do mundo cristão não assista esse podcast. Não vão ouvir, pastor, muito provavelmente. Eu tenho que terminar um livro sobre Apocalipse de João, que será publicado pela Mundo Cristão. Quer dizer, então, essas coisas da área de Bíblia, hermenêutica pentecostal, são aí os temas que mais me envolvem, as coisas que eu costumo produzir. Lembrando que eu faço tudo isso com os pés na comunidade de fé, né? Eu não acredito que teologia se faça distanciados aí, ou se eu não acredito que seja possível produzir teologia distanciado, desencarnado da experiência da comunidade, das igrejas locais. Então é isso, um pouco disso aí. Perfeito. Pastor, o senhor fez, a meu ver, várias colocações pertinentes, né, nessa abordagem inicial, e dentre várias das suas falas, uma me chamou a atenção, e eu peço que o senhor me corrija se eu interpretei de modo equivocado, mas durante o seu processo de formação, de compreensão referente à teologia, você observou a noção judaica, a experiência judaica como algo talvez mais próximo do pentecostalismo do que aquilo que os reformados defendem. Pelo menos foi meu entendimento, depois o senhor corrige isso se está equivocado. Não seria... o reformado não estaria submisso a uma ideia ou a uma forma, uma lente aristotélica de interpretação da escritura, né? Aqui no Ocidente a gente é moldado, né, pela filosofia grega, pelo direito romano, pela moral judaico-cristã. E aí a noção aristotélica da lógica, por exemplo, o pensamento judaico, quando fala, por exemplo, de conhecer, carrega uma ideia de relação também, né? E já na perspectiva grega, a ideia de conhecimento é uma descrição mais ligada à racionalidade, a um processo de compreensão e assim por diante. Então, fazendo uma síntese assim, da minha pergunta, né, referente a isso, os reformados estariam mais próximos de um pensamento grego e essa teologia pentecostal ela estaria mais próxima de uma linha mais submissa a um judaísmo ou a uma cultura judaico-cristã? Muito bem, boa questão. Foi o Lucas que fez, né? Muito boa questão. Bom, é o seguinte, a tradição judaico-cristã, ela é perpassada por experiências estáticas. Os cristianismos das origens e os judaísmos dos primeiros 2 séculos, ou os judaísmos da antiguidade, ou os judaísmos antigos, eles representam experiências religiosas perpassadas por êxtase, glossolalia, não é? Visões, sonhos, viagem além mundo. É nessa compreensão de mundo que os judaísmos e os cristianismos se estabelecem. Então, o primeiro século, o segundo século, né, esses 2 séculos, pelo menos aí, em torno dos quais o Novo Testamento surge, se estabelecem aí os movimentos cristãos, não é um mundo que é interpretado de maneira racionalista, obviamente, né? É um mundo aberto ao sobrenatural, é um mundo aberto para as experiências pneumáticas, carismáticas. Então, o cristianismo das origens é um movimento marcado por essas experiências. É tanto que, quando lemos lá profecia, glossolalia, não é possível, à luz do contexto do judaísmo, inclusive, pressupor
que sejam falas compreensíveis, alguma língua ensinável, né? De latim, hebraico, garítico. Não, é uma expressão estática. Você tem exemplos de êxtase dessa natureza no Novo Testamento e no judaísmo. Um exemplo é o próprio Pedro, né? Em Atos 10, 11, depois em 15, que são os textos onde encontramos a narrativa da experiência dele com Cornélio. Quer dizer, ele diz que em êxtase teve uma visão de um pano descendo com vários tipos de comida, etc. Ele repetiu essa história e enfatizou que foi em êxtase. Ou seja, a própria literatura paulina, e não precisaria ficar só aqui no Novo Testamento, a tradição patrística. Na patrística também nós temos uma diversidade de experiências que nós poderíamos chamar de experiências carismáticas. Bom, a tradição reformada ela é muito ligada ao racionalismo moderno. A visão de mundo da tradição protestante é uma visão de mundo ligada a esse mundo moderno, à modernidade e o racionalismo da modernidade. Não é? O pentecostalismo surge neste contexto da modernidade, mas rompe, por conta das suas práticas e das suas experiências, rompe com esse racionalismo. Porque no racionalismo, a ideia de que o mundo é esse movimento natural que pode ser compreendido com categorias racionais, não cabe à experiência pentecostal. Porque na experiência pentecostal, o mundo está para além do funcionamento natural. Por quê? O que é o natural para o pentecostalismo, não é? Como diria J.K. Smith, essa natureza, na perspectiva pentecostal, ela é aberta, ela tem espaço, ela permite as expressões sobrenaturais. Então, de alguma maneira, os pressupostos, a visão de mundo do cristianismo, ou do protestantismo, ou da tradição reformada, é uma visão de mundo dependente deste racionalismo moderno. O cessacionismo, tanto o cessacionismo quanto o criticismo e a teologia liberal, esses dois movimentos estão ligados ao racionalismo moderno. Né? O pentecostalismo é uma terceira via, como o próprio Amos Young explica. É uma terceira via, porque ele critica esse fundamentalismo cessacionista, mas também critica o historicismo ou o criticismo liberal. Então, o pentecostalismo surge como movimento que, na prática, faz uma crítica a essa visão de mundo naturalista e racionalista, porque, na perspectiva pentecostal, o mundo é aberto para forças e expressões do espírito sobrenaturais. E mais, a tradição pentecostal vai dizer que as mesmas experiências vividas pelos discípulos nos primeiros séculos é reexperienciada agora. Quer dizer, a ideia de um conceito aqui muito, muito importante para a história do pentecostalismo, né? O restauracionismo. A tradição pentecostal restaura a visão de mundo, a compreensão da realidade presente no Novo Testamento. Então, nesse sentido, sim, a experiência pentecostal, né? A experiência carismática pentecostal aproxima mais os pentecostais da visão de mundo do primeiro século do que a visão de mundo dos reformados, porque a visão de mundo cessacionista, né, dessa tradição protestante moderna, ela desentoa deste mundo judaico-cristão que é perpassado por êxtase, glossolalia, experiências sobrenaturais, milagres, Deus que se manifesta e intervém na história de maneira milagrosa, carismática. Então, esse tipo de compreensão de mundo é a visão de mundo estabelecida na prática pelos pentecostais. Como eu disse, claro que os pentecostais não teorizaram isso, eles vivenciaram isso. Hoje, que os pesquisadores estão tentando teorizar, para, inclusive, apontar para uma epistemologia pentecostal. Qual é a epistemologia pentecostal? Qual que é a teoria do conhecimento pentecostal? É de que
a racionalidade, ela tem espaço para a experiência do corpo, das emoções, não é? Então você tem um racionalismo moderno e uma racionalidade própria da tradição pentecostal. Esse movimento pentecostal preserva indícios, questões e uma certa linguagem da modernidade, mas rompe com ela. Rompe com ela especialmente porque afirma a manifestação atual do sobrenatural no mundo natural. Ok? Ô pastor, é interessante que o senhor falou sobre essas questões e a gente entende que nem os princípios protestantes tradicionais e nem somente a experiência, falando agora no contexto do pentecostalismo, eles são fatores únicos de uma boa hermenêutica, né? Não tem como a gente fazer uma boa hermenêutica apenas usando alguns princípios e excluindo outros, né? Só porque a gente entende, e esse é um pensamento de Stromstad, a gente entende que os princípios, se a gente usar apenas os princípios protestantes tradicionais, a gente corre às vezes o perigo de entrar numa racionalização do texto, né? Mas se a gente usar apenas a experiência para poder fazer uma hermenêutica, a gente também corre o perigo de tornar o texto também subjetivo. Então a questão é, como a gente consegue unir esses dois fatores, né? Existe uma proposta harmônica, tem como casar esses dois fatores para a gente fazer uma hermenêutica cristã? Em primeiro lugar, ninguém lê o texto senão a partir de algum lugar. Ninguém lê o texto sem pressupostos. Ninguém lê o texto sem experiência alguma. Toda leitura bíblica, ela tem pressupostos experienciais ou até mesmo pressupostos que negam a experiência. Então, quando um reformado, um luterano, um anglicano, ou qualquer pessoa que nem tenha nenhum tipo de contato com expressões religiosas, lê o texto, sempre lerá com pressupostos. O pentecostal lê o texto com os pressupostos da experiência do Espírito. Não é que o texto produziu as experiências. Essa lógica não se aplica à história do pentecostalismo. As experiências destes pentecostais fizeram com que compreendessem melhor ou iluminasse o texto. O próprio Clark Pinnock, que vocês conhecem, né, citado pelo Roger Stromstad, ele dirá o seguinte: em que sentido os pentecostais leram melhor Atos dos Apóstolos? Porque aplicaram melhor o método histórico-gramatical? Não. O Roger Stromstad dirá não. Não é porque eles aplicaram melhor o método histórico-gramatical, mas porque a experiência dos pentecostais, experiência válida que ele diz ainda, iluminou o texto. Os pentecostais olham para o texto quando fala de milagres, de glossolalia, profecia, revelação, e entendem como expressões sobrenaturais, porque a experiência do pentecostal ilumina isso. Né? Porque os pentecostais têm essas mesmas experiências. Então, quer dizer, em primeiro lugar, ninguém lê a Bíblia sem nenhum tipo de horizonte experiencial. A diferença é que os pentecostais leem essa Bíblia a partir da experiência carismática. A experiência carismática precede a leitura do texto. Em que sentido? O texto está fechado. Quando o pentecostal abre a Bíblia e lê, essa experiência pentecostal está nele, essa experiência carismática ele já vivenciou. E não é uma leitura individual, subjetiva, é uma leitura comunitária, porque esse texto que ele lê a partir das experiências coletivas, a partir da teologia pentecostal na qual ele está, a partir da comunidade pentecostal onde ele habita, onde ele vive, onde ele experiencia a sua relação com o Espírito, onde ele vivencia a liturgia pentecostal. Então, esse leitor pentecostal não é um leitor individual, simplesmente, né? Não é uma pessoa livre, é como se ele sozinho estivesse lendo esse texto. Ele lê esse texto sempre em comunidade. Isso é típico da leitura pentecostal. E, naturalmente, essa leitura, que é precedida pela experiência, que a experiência precede a leitura, agora vai para o texto, e o texto ilumina essa experiência. Então não é que a experiência esteja acima do texto. A experiência, naturalmente, obviamente, precede o texto. Não é uma questão de escolha, vocês estão entendendo? É assim que a coisa funciona. Porque ninguém lê o texto
esvaziado. Né? Ninguém lê o texto, ninguém lê o texto como um fantasma, de maneira fantasmagórica. Todos nós lemos o texto a partir de algum lugar das nossas compreensões, da nossa tradição, da teologia que nos habita e etc. Outro dia eu estava numa sala, conversando numa sala lá do Clubhouse, e um professor presbiteriano falou uma coisa interessante. Estava discutindo o texto lá de Hebreus 6, aí ele admitiu, olha, sempre a minha leitura de Hebreus 6, eu vou ler esse texto a partir da tradição reformada. Aí, obviamente, a discussão sobre perder ou não perder a salvação ganhará um outro contorno por conta do olhar deste leitor presbiteriano, esse professor presbiteriano. Ele aqui admitiu uma coisa óbvia, que às vezes as pessoas não gostam de admitir. A tradição na qual estou influencia a maneira como eu leio o texto. Então, isso não é uma escolha, esse é o primeiro lugar, não é uma escolha. O pentecostal, então, tem os seus pressupostos. Quais são os pressupostos pentecostais? A experiência carismática no Espírito. Que o Espírito age hoje também. Que os dons não foram limitados aos apóstolos. Né? Que os dons não significam expressões racionais ou naturais, não são falas normais. São falas em êxtase. Glossolalia não é uma língua conhecida. Glossolalia é uma experiência mística espiritual. Profecia não é a pregação da palavra só. Profecia, para o pentecostal, é uma expressão carismática, sobrenatural, que possibilita um acesso a saberes misteriosos, ocultos, profundos. Né? Quando alguém fala em curar lá no Novo Testamento, é curar mesmo. Não é metáfora, não é uma expressão só dos apóstolos. É uma realidade que acontece hoje. Para o pentecostal, o Espírito toca, faz chorar, faz celebrar, mexe com a gente, produz reações. Então, esse mundo aqui da experiência pentecostal é o que torna a leitura pentecostal tipicamente pentecostal. Então, quando vai para o texto, como todos os outros fazem, aí aqui com essa propriedade da experiência carismática, quando o pentecostal vai para o texto, ele vai para o texto tendo estes pressupostos. Então, ter os pressupostos carismáticos não é problema para o pentecostal. Aí você diria, quais são os limites? Ora, os limites estão no texto. Porque aí, essas experiências entram numa relação circular com o texto. O pentecostal olha para um texto como dos profetas da Bíblia hebraica, eis que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quer dizer, ele vai ler esse texto e quando fala de ver, é visão, experiência carismática. Ele olha lá Saul dançando ou entrando em êxtase com os profetas lá na literatura histórica de Israel. Ele vai ler aquilo como uma experiência estática. Em Números, capítulo 11, quando o Ruá cai sobre os anciãos de Moisés, então o pentecostal lerá isso como uma experiência carismática, uma experiência pneumática. No Novo Testamento não seria diferente. Então, quando se lê a narrativa de Atos dos Apóstolos, se lê a partir dessas experiências que compõem o mundo pentecostal e a comunidade pentecostal. Naturalmente, essa experiência agora, ela vai iluminar o texto. Entenderam aqui? Essa é a razão. É por isso que o Clark Pinnock vai dizer, né? O pentecostal leu melhor o texto e o Roger Stronsdek dirá, porque a experiência pentecostal o ajudou, né? A experiência carismática fez com que ele percebesse um mundo no Novo Testamento que outros não tinham percebido. Aí, a única razão para que um pentecostal possa olhar para esse texto e dizer o seguinte, esses mesmos dons acontecem hoje, é porque hoje eles vivenciam essas mesmas expressões. Não é um método historiogramatical, qualquer outro método aplicado, que vai gerar essa certeza, vai gerar esse tipo de compreensão. O que vai gerar essa compreensão é a própria experiência hoje de viver a manifestação do Espírito. Isso aqui é tipicamente pentecostal. Quando o pentecostal, então, lê o texto, ele lê o texto com este mundo de pressupostos experienciais. Agora o texto vem e ilumina as suas práticas. Essas práticas não são simplesmente individualistas, são práticas comunitárias, e na própria comunidade esse texto lido, ensinado, pregado, corrige. Então não é uma abertura para a subjetivização do texto, para qualquer tipo de expressão ser legítima, não é isso. Mas é que essa experiência, ela
produz uma leitura do texto que outras tradições não foram capazes de produzir. E agora o texto ilumina e corrige, renova e fortalece, e acerta essas experiências. Outra coisa, é aqui que entra agora o teólogo pentecostal, o biblista pentecostal, diria assim, o exegeta pentecostal. Para quê? Para pensar metodologias, isso é muito importante, metodologias exegéticas que deem conta deste tipo de espiritualidade, desse tipo de horizonte hermenêutico. Qual horizonte hermenêutico? Que a hermenêutica na tradição pentecostal não é uma hermenêutica que tem uma relação com temas, ideias como neutralidade, objetividade, entende? Então é uma outra racionalidade, uma racionalidade que tem espaço para emoção, para experiência carismática, e exatamente essa experiência carismática, essas experiências da emoção, do corpo, né, da vivacidade, é isso que caracteriza o pentecostal. E é partir através e com isso que ele lê o texto bíblico. Aí a pergunta que os pentecostais precisam fazer é: quais os melhores métodos? Quais as melhores ferramentas exegéticas para darem conta deste dado? Né? Um exegeta tipicamente pentecostal, alguns diriam, o método histórico-gramatical. Sim, mas não só. Talvez não. Se você for olhar, se você der uma olhada com calma nos pressupostos do método histórico-gramatical, é possível que você perceba que os pressupostos racionalistas do método histórico-gramatical atrapalham um pouco. Mas ele precisa ser descartado? Não precisa ser descartado. Você tem autores como o Gordon Fee, o Stronsdale e o Robert Menzies, que vão usar aí não só o método histórico-gramatical, né? Bom dizer, também o método histórico crítico. O Robert Menzies usa o método histórico crítico, crítica das formas, crítica das fontes, mas numa perspectiva mais moderada, né? Como costumamos falar, e eu escrevo isso no livro, mas ele está usando o método histórico crítico. Quem lê esse texto agora que está saindo em português, já saiu, eu acho, Empoderados para Testemunhar, do Robert Menzies, vai ver lá. Ele vai indicar quais ferramentas ele vai usar. Crítica das formas, crítica da tradição, né? Crítica das fontes, que são ferramentas do método histórico crítico. O mesmo método que é tratado por muita gente no Brasil como um método liberal. O Robert Menzies vai usar esses métodos. Quer dizer, esses métodos históricos, os métodos histórico-críticos e o método histórico-gramatical, me parecem muito filhos aí desse racionalismo moderno, desse protestantismo racionalista. Claro que o pentecostal pode usar esses métodos, mas com pressupostos experienciais. Mas isso viola o próprio método, porque os métodos da modernidade, esses dois, vão afirmar que, uma vez usando-os, eu neutralizo todos os meus interesses, é uma leitura científica, neutra, etc. Então, vocês percebem aqui, nós temos um horizonte hermenêutico pentecostal, que é o lugar da experiência. A experiência é importante para pensar a hermenêutica pentecostal, para pensar a teologia pentecostal. Se a experiência não tiver um lugar nessa reflexão, ela não é uma reflexão pentecostal. Agora, como fazer isso? Uma vez que a gente percebeu isso, que a experiência carismática pentecostal é o pressuposto básico, é a visão de mundo básica, assim, do pentecostal na leitura bíblica. Aí a pergunta que vem é: quais são as ferramentas mais habilidosas, né? Quais são as ferramentas mais adequadas para o tratamento com o texto neste horizonte da hermenêutica pentecostal? Bom, pessoal, aqui a gente finaliza a primeira parte da nossa conversa com o pastor Kenner Terra. A gente ainda tem muito mais assunto com ele, mas para que o podcast não ficasse tão longo, a gente preferiu dividir em duas partes a nossa conversa com o pastor Kenner. Então, aguarde aí a próxima semana que você vai poder ouvir a continuação desse bate-papo aí. Fique com Deus e que Deus te abençoe.